E aí galera rocheda, beleza? Semana passada eu trouxe um vídeo e se Hokuto no Ken tivesse sido exibido no Brasil nos anos 80, né? O que é que aconteceria se o Hokuto no Ken tivesse sido o primeiro grande anime exibido aqui no Brasil muito tempo antes de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje eu vou trazer uma nova conjectura da exibição de Hokuto no Ken. O que é que aconteceria se Hokuto no Ken tivesse sido exibido nos anos 90 na Manchete, né? Aproveitando toda a onda anime iniciada por Cavaleiros do Zodíaco. Então, vamos falar agora dessa possibilidade, né? O que é que seria de diferente no nosso mundo com o Hokuto no Ken sendo exibido nos anos 90. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e é fácil para mais pessoas. Então agora vamos trazer o vídeo E se Hokuto no Ken tivesse sido exibido no Brasil nos anos 90, aproveitando a onda dos animes da Manchete. Bom, diferentemente do que aconteceu na última conjuntura que fizemos semana passada, se Hokuto no Ken tivesse sido exibido em 94, né, ou depois de 94, que foi o ano em que Cavaleiros do Zodíaco foi exibido aqui no Brasil, o cenário seria bem diferente, porque você já teria toda uma estrutura aqui no Brasil que já saberia como lidar com o anime. Se o Hokuto no Ken tivesse sido exibido nos anos 80, muita coisa teria que ser feita de improviso ou baseado no que era feito em Tokusatsu ou em animações ocidentais. Mas nesse período dos anos 90 você já tinha o pessoal já sabendo como lidar com anime. Então basicamente que cenário nós teríamos? Em 1994 foi exibido Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil, né? Originalmente Saint Seiya, e ele fez um grande sucesso, teve uma grande onda de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. Você teve um sucesso tremendo, vários produtos licenciados, líder de audiência, uma molecada no recreio não falava de outra coisa a não ser de Cavaleiros do Zodíaco. E com tanto sucesso de Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil, vários outros animes vieram junto. Veio Yu Yu Hakusho, veio Shurato, veio Sailor Moon, veio Samurai Warriors e etc. E dentro desse cenário, um dos animes que viria nessa realidade alternativa seria Hokuto no Ken. É Hokuto no Ken que foi desenvolvido antes de Cavaleiros e ele seria trazido aí nessa onda anime quando as produtoras saíssem por aí procurando animes para adquirir para poder passar aqui no Brasil. Mas especificamente produtoras que trabalham para a rede Manchete, né? Já que o cenário que a gente vai trazer aqui no nosso canal é que Hokuto no Ken seria exibido na TV Manchete juntamente com os outros animes daquela época. Então Hokuto no Ken ele seria trazido aqui no Brasil pela TV Manchete e seria exibido no bloco do fim da tarde, juntamente com Yu Yu Hakusho e Super Campeões. Então, assim como no cenário anterior, o período de exibição de Hokuto no Ken seria no final da tarde, justamente por conta da violência do anime. A dublagem seria feita ou pelo estúdio Alamo, como foi na semana passada, ou seria feito pela Gota Mágica, que era uma empresa que tinha surgido ali nos anos 90 e era responsável pela dublagem dos Cavaleiros. Então uma dessas duas empresas é que seria responsável por dublar Hokuto no Ken. E a dublagem seria bastante diferente do que nós teríamos nos anos 80. Você teria uma dublagem com muita personalidade, uma dublagem que utiliza gírias do Brasil, né? Então você teria muitas adaptações das falas icônicas de Hokuto no Ken para nossa realidade brasileira. E aí você poderia ter até algumas falas icônicas de Hokuto no Ken sendo basicamente criações da dublagem brasileira, como aconteceu com Yu Yu Hakusho. E nesse cenário nós temos aí dois destaques. Nós teríamos aí inicialmente quem seria o dublador do Kenshiro. O dublador do Kenshiro seria algum cara com a voz também postada, uma voz forte, com interpretação
visceral. Provavelmente seria o Afonso Amajones ou o Luiz Antônio Lobue. Um desses dois provavelmente seria o dublador do Kenshiro ou alguém com um estilo de voz mais parecido, né? Essa voz mais rasgada, né? Uma voz mais grave. Mas outro destaque também seria os dubladores dos badernistas, né? Dos punks badernistas de Hokuto no Ken, já que a Gota Mágica costumava fazer um papel até bastante curioso na dublagem dos capangas, né? Sempre aqueles caras com aquela voz: ei, olha só aquele otário, vamos pegar ele. Era um negócio bem cômico e que ficaria muito icônico em Hokuto no Ken. E aí, saindo um pouco da dublagem e indo pra trilha sonora, é bem provável que Hokuto no Ken tivesse um tratamento mais ao estilo de Yu Yu Hakusho do que de Cavaleiros. Você não teria aí a questão da criação de um tema, da criação de temas para Hokuto no Ken. Você teria muito mais a tradução do Aiwo Torimodose. Provavelmente Aiwo Torimodose receberia uma letra em português e seria interpretada aqui no Brasil. Então, diferentemente do que aconteceria nos anos 80, onde você teria a criação de um novo tema para Hokuto no Ken, você teria a tradução do tema original. Assim como aconteceria nos anos 80, a exibição nos anos 90 também teria dois efeitos em Hokuto no Ken. A primeira, obviamente, seria a censura. E aí, por conta já da existência de Cavaleiros, o Ministério Público já estaria pegando muito mais pesado do que aconteceria nos anos 80, se ele viesse antes de Cavaleiros. Então, muitos dos episódios de Hokuto no Ken seriam completamente retalhados, você teria muita cena sendo cortada, você teria mudanças de cor no sangue. Então, muitas das cenas de violência de Hokuto no Ken seriam removidas ou seriam modificadas para serem exibidas na manchete. Lógico que ele não seria completamente retalhado, que nem aconteceu com Rurouni Kenshin na Globo, mas ele teria aí algumas censuras, alguns cortes, que nem aconteceu com Cavaleiros na manchete, ou com o próprio Yu Yu Hakusho. Isso geraria um fenômeno curioso, porque muitas pessoas teriam acesso ao anime original no Japão, muitas pessoas gravariam esses episódios no Japão, e aí você teria o Hokuto no Ken proibidão, né, sem censura, sendo vendido aí ou em eventos de anime ou em locais mais underground, que aí seria basicamente onde a molecada ia correr atrás para tentar assistir o Hokuto no Ken sem censura, né? Sem censura entre aspas, porque o anime original ele já é bem censurado. Então você teria uma censura muito forte, pegando muito pesado em cima de Hokuto no Ken, mas ao mesmo tempo você criaria um mercado paralelo com o anime na sua totalidade sendo vendido em fitas VHS. Ao mesmo tempo, o Hokuto no Ken faria muito sucesso. Não faria tanto sucesso quanto se fosse exibido antes de Cavaleiros, mas ele seria aí um grande sucesso de audiência, né? Muitas pessoas iam gostar de assistir Hokuto no Ken, e Hokuto no Ken meio que seria visto como o irmão bombado e mais violento de Cavaleiros do Zodíaco e de Yu Yu Hakusho. Consequentemente, o Hokuto no Ken receberia muitos produtos de licenciamento. Então você teria aí os bonecos com golpe de mola, né? Que você vai apertando as pernas e ele vai dando soco com as mãos, né? Uma coisa que era muito comum naquela época. Você teria miniaturas dos personagens de Hokuto no Ken, né? Aqueles colecionáveis estilo Geloucos da Coca-Cola. E obviamente que Hokuto no Ken seria uma presença constante na clássica revista Herói. Naquela época, nos anos 90, você tinha a revista Herói, que mostrava muita coisa de Cavaleiros do Zodíaco e que de vez em quando também mostraria o Hokuto no Ken. A revista Herói, que era a principal revista de cultura pop daquela época. Então o Hokuto no Ken teria um certo sucesso, né? Ele faria um certo sucesso, tanto quanto o Yu Yu Hakusho fez no Brasil, talvez um pouco menos, né? Acho que não seria tanto sucesso quanto o Yu Yu Hakusho, mas ele teria aí uma base de fãs. Bom, resumindo, Hokuto no Ken nos anos 80 ele seria um choque isolado. Nos anos 90 ele seria visto como o irmão mais velho e mais bombado e mais violento
de Cavaleiros do Zodíaco e Yu Yu Hakusho. Consequentemente, ele acabaria pavimentando o caminho para outros animes que também são mais adultos e que são mais violentos, como é o caso do Berserk ou de Evangelion. Seriam animes que seriam exibidos na Manchete, na TV aberta. E aí, assim como você teve o US Mangá, né, que é uma série de animes que são mais OVAs, né, são animes mais curtos e que são bem mais adultos e mais violentos, provavelmente a gente teria um quadro similar na Manchete para animes mais longos e que também são mais violentos e mais adultos, e que seria encabeçado pelo Hokuto no Ken, apesar do Hokuto no Ken não necessariamente ser um seinen, ele é um shonen, é um shonen que parece seinen, mas aí ele acabaria abrindo espaço para animes seinen, como é o caso do Berserk. Então, no fim das contas, o Hokuto no Ken conseguiria ter uma base de fãs. Algumas pessoas seriam fãs de Hokuto no Ken até hoje, e com a presença de Hokuto no Ken na Manchete, você já teria um espaço maior para animes mais adultos, desde aquela época da TV aberta. Ele faria um papel parecido com o que o US Mangá fez aqui na vida real. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre e se Hokuto no Ken tivesse sido exibido aqui no Brasil nos anos 90. Bom, e aí para fechar a trilogia, semana que vem vamos trazer o último vídeo, que é intitulado E se Hokuto no Ken tivesse sido exibido no Brasil nos anos 2000, aproveitando já a questão de Fox Kids, Cartoon Network e etc. Então, e se Hokuto no Ken tivesse sido exibido aqui no Brasil nos anos 2000? Em relação a esse vídeo, o que é que vocês acharam? Vocês têm saudades da época da Rede Manchete? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!